Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área. Fazia tempo que eu não aparecia aqui no canal do YouTube, né? Mas eu tô passando hoje para dar uma boa notícia. Hoje vamos fazer o lançamento oficial da formação Faixa Preta em Administração versão 2.0, né? Esse tempo estive ausente realmente aqui do YouTube porque estava envolvido em preparar essa que é a minha menina dos olhos, né? O curso Faixa Preta em Administração, sem sombra de dúvidas, é o meu principal curso, é o curso que eu coloco meu maior empenho, porque é o curso que eu acredito, né? Que é a forma que eu acredito que é mais eficiente estudar administração. Então, basicamente, o que eu vou te contar é como esse curso funciona, como ele foi concebido e porque eu realmente acredito que é a melhor maneira de estudar administração para concursos por meio desse curso, beleza? Então, deixa eu te contar um pouco sobre a história, né? O Faixa Preta, Formação Faixa Preta, a versão 1.0, ela vai completar agora 4 anos, desde o seu lançamento, né? E a Formação Faixa Preta em Administração, ele foi a minha primeira tentativa de trabalhar por conta própria, né? De trabalhar fora de um cursinho para concursos públicos. E por que eu tomei essa decisão, né? Os cursinhos, cada cursinho tem o seu conjunto de diretrizes pedagógicas, né? E é super importante para a padronização, é super importante para dar uma experiência única para o aluno do seu cursinho, né? Só que, na minha avaliação como professor especializado em administração para concursos públicos, eu percebia que essas diretrizes pedagógicas não eram as melhores especificamente para a disciplina de administração. Deixa eu explicar isso de uma forma um pouquinho mais prática, né? A diretriz de qualquer grande cursinho é trabalhar numa lógica de escala. Então, eles vão orientar o professor que ele aborde, dentro de cada assunto, as principais bancas organizadoras. Então, olha, faz uma aula de gestão de processos que seja capaz de cobrir FGV, FCC e Sebrasp. É basicamente essa diretriz de qualquer grande cursinho, porque ele quer pagar o professor uma vez para fazer a aula, né, e utilizar aquela aula nos seus principais produtos, né, nos seus principais cursos, né, e aí ele vai colocar aquela mesma aula na aula da FGV, do Sebrasp e da FCC. Então, a diretriz pedagógica, né, para o professor é mais ou menos essa, ele gravar uma única aula focada nas principais bancas organizadoras. E, quando muito, se o cursinho for um pouquinho maior, ele permite que o professor grave blocos específicos de questões para cada banca organizadora. Então, é mais ou menos essa diretriz pedagógica dos grandes cursinhos, né? E por que eu não acredito que essa seja a maneira mais eficiente de estudar a administração? Porque a administração, nós temos diferentes correntes doutrinárias, né? Então, para eu abordar em uma mesma aula FGV, FCC e Sebrasp, o que eu tenho que fazer? Que é o que os professores de administração dos grandes cursinhos acabam fazendo. Eles, para cobrir essas 3 bancas, eles acabam explicando cada uma das correntes doutrinárias encampadas por cada uma dessas bancas organizadoras. Então, por exemplo, ele vai falar sobre o conceito de administração. Algo super simples, né? Conceito de administração. Só que vai ter banca organizadora que vai adotar o conceito objetivo da administração a partir daquilo que ela faz. Vai ter banca organizadora que gosta lá do conceito do defendido pelo Mitzenberg. Vai ter banca organizadora que gosta do conceito ali proposto pela etimologia da palavra, né? Então, a maior parte dos professores, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar todas essas maneiras de conceituar a administração em sua aula, né, para cobrir o máximo de bancas organizadoras, e aí vai colocar aquela aula em todos os cursos, né? Todos os seus cursos, não importa se é para a Prefeitura de Jequitinhonha ou para a Receita Federal, vai ser aquela mesma aula, né? Por quê? Porque é uma lógica de escala, né? E a minha grande tese como professor de administração é que isso conduz a uma ineficiência do estudo, porque dentro de cada subassunto de administração você tem que aprender 2, 3, 4 correntes doutrinárias diferentes, né? E isso gera uma sobrecarga de informações e isso gera também muita insegurança para o aluno. Por quê? Porque ele aprendeu 4 entendimentos diferentes. E aí, no dia da prova, qual é aquele entendimento que ele tem que levar mesmo para a banca organizadora? Então, gera uma sobrecarga de informação e gera uma certa insegurança do aluno. E aí, naturalmente, o que eu escuto sempre é os alunos reclamando que a administração é uma disciplina muito subjetiva, que é muito blá blá blá, que é muito, né, muito difícil, que não acaba nunca. Por quê? Porque a forma como os cursos são concebidos
segue essas diretrizes mais gerais, e essas diretrizes que, na minha avaliação, não são condizentes com as necessidades da disciplina de administração para concursos, né? Então, 4 anos atrás, em razão de ter essa crença, eu lancei o Formação Faixa Preta em Administração, que foi o meu grande curso, foi a minha primeira forma de eu dizer, olha, a maneira que eu realmente acredito de estudar administração é essa. É desta forma, seguindo essa metodologia baseada nesses 5 pilares, né? Então, eu defendi essa tese ao longo desses 4 anos e sem qualquer sentimento de envaidecimento ou de achar de soberba, não é isso, né? O que eu tenho, o meu sentimento em relação ao faixa preta, com bastante sinceridade, é de muito orgulho, de muita gratidão por ter percebido que aquilo que eu acreditava se revestiu em aprovação dos alunos, porque eles acreditaram também que era a melhor forma de estudar. Então, o que eu sinto de verdade sobre esse curso, né, o Formação Faixa Preta em Administração, é muito orgulho e muita gratidão. Né? Muita gratidão, muito orgulho de ter feito, né, parte da história de aprovação da Maria Rita, do Rafael Castro, da Raquel Rabelo, da Kate e de tantos outros alunos. Né? Ao longo desses 4 anos, assim, com muito orgulho eu posso dizer que estive presente, de alguma forma a contribuir. É claro que o protagonismo é sempre do aluno, é do concurseiro, é ele que está estudando para valer ali no dia a dia. Mas de alguma forma eu pude contribuir na aprovação de muitos alunos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no TSE unificado, agora mais recentemente no CNU. Né? Então, muitas aprovações de universidades, institutos federais, tudo porque esses alunos acreditaram comigo nessa forma de estudar administração. Né? E felizmente essa aprovação veio e eu, sinceramente, é o que mais me motiva a continuar sendo professor para concursos públicos. Né? Eu tenho uma baita remuneração como servidor público, né? Poderia viver disso, a minha renda é como servidor público, né? O que paga minhas contas é como servidor público, mas o trabalho como professor para concursos públicos é o que me deixa muito realizado profissionalmente, é reviver os meus momentos de aprovação na história de cada um desses alunos, dentro daquilo que eu acredito, de um serviço público melhor, de um serviço público mais orientado para o cidadão, de uma administração pública melhor, de uma administração que alcança aqueles que verdadeiramente dependem da administração pública. Né? Então, para além de um curso, é uma forma que eu avalio que eu posso, ou tento pelo menos, contribuir para uma administração pública melhor também, para além das minhas atividades como servidor público. Né? Então é isso que representa o faixa preta em administração para mim. Né? E Marcelo, você está falando aí, né, dessa fórmula, esse método de estudar. Né? E qual é esse método? Né? Quem é um aluno da formação faixa preta vai lembrar bem dos 5 pilares. São os pilares que eu realmente acredito que representam a melhor maneira de você estudar administração para concursos. Né? É baseada no pilar da velocidade. E o que vem dizer o pilar da velocidade? Você precisa ficar competitivo rápido. Né? Você não sabe quando vai sair o edital, você não vai ter tempo. Né? Se você não sabe disso, eu vou te avisar agora. Não importa se você está começando a estudar ou se você já está estudando há um certo tempo. A prova vai chegar antes de você estar completamente preparado para a prova. É sempre assim. Nunca dá tempo de esgotar completamente os assuntos, revisar tudo. Então, o primeiro objetivo de todo concurseiro deve ser ficar competitivo rápido. Então, o primeiro pilar da formação faixa preta em administração é o pilar da velocidade. E nesse pilar a gente estuda os principais assuntos. Quais são os principais assuntos de administração? Ora, aqueles assuntos mais cobrados pela sua banca organizadora. Né? E aí vem toda aquela história que eu te falei, dos pressupostos que alicerçam o método. As aulas são direcionadas por banca organizadora desde a sua teoria. Então, diferente de um cursinho que trabalha com a mesma aula para todas as bancas organizadoras, todos os concursos, não. Né? As nossas aulas, desde a teoria, elas são orientadas por banca organizadora em quase todos os assuntos. Quando é que não vai ser orientado por banca organizadora? Naqueles assuntos em que as bancas organizadoras tratam de maneira idêntica. Aí tudo bem utilizar a mesma aula, mas na maior parte dos assuntos, as bancas têm entendimentos diferentes, têm autores de predileção diferentes, então tem que ter aulas diferentes. E a gente faz isso. Né? E aí, dentro dessa lógica, a gente, no
pilar da velocidade, a gente coloca os assuntos mais cobrados para a sua banca organizadora. E aí, se você vai ter um curso para FGV, você vai ter um curso para o Sebrasp. Por quê? Porque o que a FGV cobra é diferente do que o Sebrasp cobra, aquilo que o FGV mais cobra é diferente do que o Sebrasp mais cobra. Então, a gente tem que tratar de maneira separada, com aulas diferentes, com cursos diferentes, e é isso que eu fiz ao longo de toda essa primeira versão do Faixa Preta, né? Aulas diferentes e dentro desse primeiro pilar, eu deixava o aluno competitivo rápido, porque eu sei que muitas vezes a administração ela é uma das disciplinas do seu concurso que tem várias outras, então eu tenho que te deixar competitivo rápido. Em seguida, eu aprofundo os demais assuntos. Então, no pilar da velocidade, a gente vai focando naquilo que é mais cobrado. No pilar da lapidação, a gente vai aprofundando para os outros assuntos, né? Aqueles assuntos que não são tão cobrados assim. Depois, a gente faz muitas questões no pilar da prática, revisa todos os nossos conhecimentos, né? No pilar da revisão, com flashcards, com mapas mentais, com mais provas, né? E no quinto pilar, a gente alcança a chamada maestria, né? Que aí vai ser estudar aquelas questões absurdas, aquelas questões que a banca colocou ali baseada no artigo tal, no livro tal, né? Então, na maioria das vezes eu sempre ressalto isso, né? A aprovação vem muito antes de o aluno chegar no pilar da maestria. Por quê? O pilar da maestria é dedicado realmente àquelas questões absurdas. É para aquele aluno já saltar dos 95% para os 100%. Né? São aquelas questões muito específicas, né? Então, é sempre essa lógica. Você se preocupa com o que é mais cobrado primeiro, pilar da velocidade, vai aprofundando seus conhecimentos na lapidação, vai fazendo muitas questões, muitas provas no pilar da prática e aí vai revisar tudo que você aprendeu ao longo da sua jornada no pilar da revisão, com mapas mentais, flashcards, provas inteiras, simulados e depois você se preocupa com aquilo que é excepcional, aquela questão mais absurda. Então esses são os 5 pilares que basearam todos esses 4 anos da formação faixa preta, né? 1.0 e também estão presentes na versão 2.0. Né? Essa metodologia é a metodologia que eu acredito de verdade que faz diferença para você ter uma aprovação mais célere, né? Para você ser aprovado mais rápido, né? E está presente, né? Então aqui, ó, basicamente, pilar da velocidade, ficar competitivo rápido. O que a gente utiliza nesse pilar? Videoaulas objetivas e aulas escritas mais enxutas sobre os assuntos mais cobrados. Então é isso que é o pilar da velocidade. Lapidação é você ampliar o seu arsenal teórico do concurseiro, né? São videoaulas também objetivas, aulas enxutas, mas são sobre tópicos mais intermediários, aqueles tópicos que não são mais tão cobrados assim, uma vez que os mais cobrados a gente já venceu na velocidade. Depois a gente vai para a prática, que a gente faz muitas questões, e aí trabalha com simulados, provas inteiras, né? E aí revisão, a gente tem como objetivo conservar o conteúdo que foi absorvido nos pilares anteriores. E aí os instrumentos pedagógicos são simulados, provas anteriores, mapas mentais e flashcards, né? E por fim a maestria, que é para fazer aquele último salto, né? Aquele aluno que precisa gabaritar a administração, às vezes a disciplina é central no concurso, né? Ou aquele aluno que realmente já esgotou completamente o edital, ele quer dar aquela última lapidada, então eu vou te ajudar nesse momento também com o pilar da maestria, e aí são videoaulas mais abrangentes, a gente faz análise de livros, questões mais específicas, né? E vai trabalhando dessa forma no pilar da maestria. Então é um método que vai desde a base, né? Desde você que está começando, dando seus primeiros passos em concursos públicos, até você que já está mais avançado, que já domina muito bem a administração, já está fazendo 95%, né? A ideia é te acompanhar em toda a sua jornada, né? Dentro de cada pilar, com objetivos específicos, com os instrumentos pedagógicos específicos, né? E acima de tudo, algo que eu me esforço muito e pelo feedback dos alunos eu acho que eu consigo fazer de uma maneira razoavelmente adequada, né? Explicar a administração de um jeito fácil, né? Então a gente coloca muita objetividade, né? Eu busco ser sempre muito objetivo e muito claro, né? Não importa o assunto, eu realmente acredito que estudar administração, estudar qualquer disciplina não precisa ser chato, não precisa ser difícil, né? Se você realmente, e esse é o papel de qualquer professor, não importa a disciplina, se você realmente entende, e o seu papel como professor é entender o assunto que você está lecionando, você tem... Opa! Um
raio aqui forte, né? Você deve ter a capacidade de explicar aquele assunto de uma forma fácil, uma forma compreensível, né? Então, ao longo das aulas eu sempre vou dando exemplos práticos, né, de como o conceito é aplicado, de como isso pode ser visto no seu dia a dia, e a administração permite isso. A administração é uma ciência aplicada. Você consegue visualizar muito claramente isso no seu dia a dia. E aí eu sempre dou o exemplo da sorveteria, né? Então eu explico a administração de A a Z. Imagine que eu e você temos uma sorveteria, e aí coloco no contexto de sorveteria, coloco no contexto da sua casa, coloco no contexto ali de uma pequena empresa, né? Sempre contextos muito práticos para você visualizar como a administração funciona no seu dia a dia, né? Então, acredito que essa é uma forma muito mais fácil, muito mais leve, né, de estudar administração. De novo, não precisa ser chato, tá? Não precisa ser chato estudar administração. E aí, então, isso é preservado dentro dessa segunda versão. Eram coisas que já estavam na primeira versão do curso, né? E que são preservadas dentro dessa sua segunda versão. E aí, claro, a sua pergunta vai ser, Marcelo, tá, entendi isso, mas o que muda, então, nessa segunda versão? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui um pouquinho sobre o que muda nessa segunda versão. Primeiro, a primeira mudança são as trilhas de estudo 2.0, né? As trilhas de estudo, gente, elas são uma solução que eu criei para, de certa forma, ajudar aqueles alunos que têm o meu curso Formação Faixa Preta, que é um curso regular, né? Então, Formação Faixa Preta ele não é um curso para um concurso específico. Se você quer estudar para um concurso específico, você vai procurar meu curso para o TJ São Paulo, por exemplo, né? Aí o que eu fazia? Às vezes o aluno tinha meu curso regular e ele, poxa, mas eu quero estudar especificamente para o TJ São Paulo, por exemplo, né? O que eu estudo do seu curso regular, Marcelo? Então, havia essa necessidade, né? E para suprir essa necessidade, o que eu fiz na versão 1.0? Eu criava PDFs, né? Explicando, ó, dentro do meu curso regular, o que você vai ver para cobrir esse tópico específico do edital. Ó, para esse tópico, você vê essa aula, você resolve essa questão. Então, eu ia, de certa forma, as trilhas de estudo na sua versão 1.0, era eu dizendo, para aquele concurso em particular, do curso regular que você possui, assista especificamente essa aula, faça essa questão, resolva essa prova, era fazendo esse detalhamento, era pegando do regular para o específico, né? E isso em sua versão, e eu fazia isso dentro de um PDF, né? Então o aluno tinha que entrar na plataforma, baixar o PDF, e aí pesquisando certinho cada uma das aulas e ia consumindo as aulas naquela ordem proposta, tá? Em sua versão 2.0, a gente teve uma mudança de plataforma, então isso vai ficar muito mais simples, muito mais fluido. Então é a primeira melhoria que a gente tem. Então, em vez de você ter que entrar no PDF, baixar o PDF, ficar pesquisando as aulas, e eu sei que a administração é muito grande, meu curso regular é um curso extenso sim, são muitas aulas, né? Então é difícil às vezes você ficar pesquisando, procurando. Então a primeira mudança que a gente tem são as trilhas 2.0. Como funciona na prática? Aqui eu vou te mostrar a nossa plataforma. Vou te mostrar a trilha, por exemplo, aqui do STM. Ó. Aqui, em vez de você ter um PDF, você já tem exatamente a ordem das aulas a serem seguidas. Então você já tem, ó, vou ver essa aula, evolução da administração pública, beleza. Aí aqui vai ter o e-book, né, que é o PDF com a aula. Deixa eu baixar aqui o e-book. Ó. Você consegue fazer o download aqui daquele tópico em específico, né? Se quiser fazer o download, faz o download aqui. Então, vê o PDF, depois vê a videoaula, né? Vê a videoaula bonitinha. Então, basicamente, qual é a simplificação que a gente tem na versão 2.0? Você não precisa de um PDF dizendo, eu já te dou a ordem certinha em que você deve estudar o edital. Eu não tenho que baixar um outro documento e depois ficar pesquisando as aulas. Você simplesmente clica lá, trilha do concurso tal, e aí já tem a ordem das aulas bonitinha. Tá? Então, é uma forma de facilitar esse seu processo de estudo, né? Tornar o seu estudo mais fluido, mais reto, mais simples, né? Então, é simplesmente você entrar aqui, procurar o seu curso, né? Trilha Análise Judiciária Administrativa, pronto. Só seguir as aulas, beleza? Então,
além do curso regular, o completão, né, você começa a ter essa possibilidade de, em concursos específicos, você já ter um mapa de quais aulas assistir, de quais PDFs a ler, beleza? E essa é a ideia das trilhas, é facilitar esse processo de curadoria de conteúdo para os cursos específicos, tá? Outra mudança, talvez essa seja a principal mudança, é a integração de todos os cursos regulares. Eu tinha, na versão 1.0, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a formação faixa preta FGV, formação faixa preta Sebrasp, o administração esquema, que é os mapas mentais e flashcards, e aí nós tínhamos os retas finais, né, para o CNU, para um concurso da FGV, para um concurso do Sebrasp e tal. Então a gente tinha cursos isolados. Os cursos isolados, eles vão continuar existindo para aqueles alunos que às vezes têm uma demanda específica, né? Mas quem é aluno do meu curso regular, quem é aluno do Formação Faixa Preta, FGV, vai ter basicamente acesso a tudo, a integração de tudo, né? Então, por que eu percebi essa necessidade? Às vezes o aluno tinha comprado meu curso da FGV, né? E aí bateu na trave ali no Senado, bateu na trave da Câmara, ficou na lista de espera. Putz, beleza, ele não vai ficar parado, ele vai fazer agora o TSE unificado, né? Quando vi esse movimento muito grande, né, de alguns alunos. E aí vai fazer o TSE unificado. Opa, TSE unificado é Sebrasp. Né? E aí, realmente, não é um cursinho, gente. Eu não trabalho com a lógica requentada de cursinho. Então, as minhas videoaulas do Sebrasp são absolutamente diferentes das videoaulas da FGV. Eu gravo aulas novas mesmo. Né? A gestão de processos. Tem a aula da FGV e tem a aula do Sebrasp. São diferentes, são aulas diferentes. Né? Porque eu vou enfatizando o que cada banca gosta em suas respectivas aulas. Então, nesse momento, quando eu percebi que muitos alunos, às vezes, precisavam de um curso da FGV, mas depois precisavam do Sebrasp, falei, não, então vamos tentar integrar, né? Porque eu também sei que, ficar comprando vários cursos é meio chato, então vamos fazer a integração. Se você é meu aluno, eu quero que você passe, não importa muito o concurso e vou tentar facilitar ao máximo o seu caminho até a aprovação. Então a gente faz a integração de todos esses cursos. Então você entrando na formação faixa preta 2.0, você vai ter acesso a toda a formação do Sebrasp, toda a formação da FGV, o meu curso para o CNU, o curso regular, o curso reta final, os mapas mentais da administração e esquemas, né? E tudo que está sendo construído, porque tudo tudo vai aumentando, né? Eu estou sempre gravando novas aulas, atualizando aulas. Tenho a vontade de fazer um curso da FCC, não possuo um curso da FCC ainda, né? Mas tenho vontade de fazer um curso para a FCC e quando fizer vai ser seguindo aquilo que eu acredito, vai ser aulas específicas para a FCC. Em tudo que ela tratar diferente, eu não vou requentar aulas, eu vou te dar uma aula específica para aquilo que a FCC quer. E é justamente por isso que eu sei que demora, né? Às vezes, Marcelo, por que você não lança o curso tal, curso daquilo? Todo dia recebo no direct, professor, lança curso para a Conab, né, por exemplo, agora, que é Instituto Consuplan. Eu não gosto, gente. Por quê? Porque é uma outra banca organizadora, então eu teria que conhecer a fundo aquela banca organizadora, as questões, para fazer algo que faça sentido para essa necessidade. Entende? Eu não gosto de requentar coisas como os cursinhos fazem, né? E aí, entre fazer mal feito e não fazer, eu sempre vou optar por não fazer, né? Então, a evolução, o que tem hoje? O que tem hoje é meus cursos para o Sebrasp e para a FGV que cobrem praticamente todos os concursos dessas bancas organizadoras, né? São cursos bem completos da formação faixa preta FGV e Sebrasp. Tem administração geral, administração pública, administração de materiais, políticas públicas, enfim, a gente está cobrindo e sempre está cobrindo. Sai o edital novo, a gente vai gravando novas aulas para deixar bem completos, né, esses cursos regulares. Então, se o seu concurso é do Sebrasp ou da FGV, vai cobrir, né? É muito raro ter um tópico assim que não esteja coberto por esses cursos e à medida que vão surgindo novos assuntos, a gente vai gravando também, né? Então, o que existe hoje, que eu posso dizer, é FGV e Sebrasp. Existe sim um intento, existe a vontade, eu vou fazer da FCC, mas aos poucos, do jeito que eu acredito, tá? Então, essa é a outra mudança substancial, né? A gente faz a integração. Então, você não precisa comprar um curso para FGV, um curso para o Sebrasp, como era antes. Você se tornando aluno da formação faixa preta, você tem acesso a tudo, né? Outra mudança, essa é uma mudança constante, né?
É ampliação de conteúdo. Então a gente está sempre incluindo novas aulas. Agora estou gravando aulas novas de administração de materiais, né? Aulas de administração geral, design thinking, tecnologia do sistema judiciário, essa já está gravadinha, né? Gestão ágil. São sempre assuntos que vão surgindo e a gente vai aumentando base de questões comentadas, simulados temáticos com questões inéditas a gente começou a fazer também, flashcards nos Ancs, mapas mentais. Então essa ampliação de conteúdo ela é contínua, né? Eu estou sempre melhorando os cursos, regravando aulas, melhorando tudo, né? Eu sou bem preocupado nisso, porque eu falei, formação faixa preta é a minha dos meus olhos, né? Outra mudança que a gente teve, além da integração do conteúdo, além das trilhas, né, mais aprimoradas, é o uso da inteligência artificial. A gente teve uma mudança de plataforma, né? A gente pagou uma grana cara aí para mudar de plataforma, mas porque ela oferece um conjunto de facilidade de inteligência artificial. E eu acho que no mundo competitivo de concursos não dá para você ignorar essas inovações, né? E aí eu fiz muitos testes para ter uma solução que eu seja confiável, né? E hoje eu posso dizer, é uma solução muito confiável da inteligência artificial que a gente tem na plataforma, né? E o que essa inteligência artificial faz, né? Deixa eu te mostrar aqui. Ela faz basicamente 4 coisas. Ela cria resumos automáticos, resumos muito bons das aulas mesmo, né? Com resumos que você pode confiar. Ela cria questões inéditas, ela faz mapas mentais e ela tira dúvidas. Então você pode utilizar a inteligência artificial para fazer isso a partir das aulas. Ela faz a referenciação bonitinha. Então ela coloca depois da questão inédita. Você responde lá e ela vai comentar e ela vai dizer, ó, no vídeo fala isso, né? Então você tem como confrontar aquilo, né? Então são funcionalidades muito que eu achei fantásticas mesmo e valeu o desembolso, tá? Foi uma grana preta, mas eu tenho certeza que isso vai se revestir em qualidade. E aí quando a gente fala em qualidade é algo que eu não abro mão, né? Buscar melhorias, buscar qualidade dos cursos, né? E aqui eu vou te mostrar na prática como isso funciona, né? Sou muito visual, então deixa eu te mostrar aqui, ó. Isso aqui é uma aula, tá? Evolução da administração pública. Aí tem resumo, questões, mapas mentais e dúvidas, né? Resumo, vamos botar aqui, ó, resumo. Aí ele cria aqui, ó. A aula aborda a evolução da administração pública brasileira, focando em 3 modelos teóricos. Modelo patrimonialista, colocou aqui a data certinho, né? O modelo patrimonialista ele inicia em 1808 com a chegada da família portuguesa ao Brasil e vai a 1930, que é o marco da reforma burocrática, né? E aí caracteriza o modelo, ó. Corrupção, nepotismo, uso do aparelho estatal para interesses privados, dominado por oligarquias e estamento burocrático. Perfeito, é isso mesmo. Ó. Reforma burocrática na década de 30. Primeira tentativa de superar o patrimonialismo, liderada por Getúlio Vargas, inspirado no New Deal americano. Principais medidas, ó, área de pessoal, área de material, área financeira. Né? Então tem tudo aqui bonitinho. Esse resumo, gente, ele não substitui o PDF. Tá? Não substitui o PDF, mas é um resumo muito bom, por isso que eu falei, vale a pena a gente pagar por isso, porque para cada IA utilizada, né, a gente pagou, acho que foi 15 ou 20 reais, então para cada função de cada aula a gente pagou um valor, né, então, mas como eu vi que era bom, falei, não, vale a pena pagar sim, mas isso não substitui o PDF, ó, tá aqui o PDF bonitinho, o PDF que eu faço com carinho, com capricho, né, então você tem o PDF e aí o resumo é algo a mais, é uma funcionalidade a mais criada pela própria IA, beleza? Então você tem o resumo, aí você tem questões também, ó, praticar questões, ele cria questões inéditas, ó, o Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, foi criado durante o governo Juscelino Kubitschek, não foi no JK, então isso está errado, ó. Aí ele coloca, o DASP foi criado durante o governo Getúlio Vargas, como parte da reforma burocrática, não durante o governo Juscelino Kubitschek. Perfeito, comentário perfeito. Né? Vamos para a próxima, reforma de 30, atuou principalmente nas áreas de pessoal, material e finanças, está certo, ó. Perfeito, ó. Então ele vai fazendo boas questões, faz um bom resumo. Mapa mental, vou ser franco, não gosto, tá? Ele faz o mapa mental, não acho muito interessante, não. Ele faz até uma explicação, ó. 1930, qual é o contexto? Inspiração no New Deal, governo Getúlio Vargas, rompimento da café com leite. Né? Não é que seja de todo ruim, mas não é um formato que eu gosto tanto de mapa mental. Tá? Eu gosto dos mapas mentais mais com imagem. O mapa mental gerado aqui ele é muito mais um mapa mental
escrito, né, de conteúdo. Tem muito, né? Até os mapas da Lulu, eles têm esse formato mais de texto, né? E tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, gosto mais de imagem. Vai do gosto, tá? Mas, de novo, é só mais uma funcionalidade. Os mapas mentais também estão disponíveis aqui, os mapas que eu faço, né? Que eu faço conteúdo e a Bel, que é a designer, ela deixa eles bonitos, né? Então, é uma funcionalidade extra, tá? IA responde são as dúvidas que você pode perguntar da IA, né? Então, vamos mandar aqui, por exemplo, quando houve a reforma burocrática? Uma questão que você ficou com dúvida, né, por exemplo. E aí ele vai responder para você. Tá vendo, ó? A reforma burocrática ocorreu durante a década de 30, durante Getúlio Vargas. Ela foi iniciada em 30 com o início do governo provisório, embora alguns autores também considerem 1936 como um marco importante quando foi criado o Conselho Federal de Serviços Públicos. Isso tá perfeito, tá? Gente, eu fiz muitos testes antes de a gente botar isso para jogo, porque, né, pior do que não estudar um assunto é estudar ele errado. Eu acredito muito nisso. Então, antes de eu ofertar essa funcionalidade, fiz testes para ter segurança de que os alunos poderiam confiar nisso, né? Então, tá muito bom. Tá muito bom. E de novo, não substitui, né? Ah, Marcelo, tenho dúvidas. O que você vai fazer? Você vai botar aqui na minha cara, ó, suporte. E aí você vai mandar a sua dúvida bonitinho. Então, você pode tirar as dúvidas com a IA e pode mandar as dúvidas para mim, né? E essa plataforma ela é muito boa porque a gente consegue responder as suas dúvidas, inclusive com áudio, tá? Então, é uma facilidade para mim também, beleza? Então, tem essa novidade aí do uso da inteligência artificial, tá? O que mais que tem nessa versão 2.0? A gente teve a integração dos cursos, as novas trilhas, funcionalidades de IA, né? E agora a nova novidade é o preço. Esse preço que a gente cortou mesmo os valores, né? Substancialmente. A gente quer até uma certa forma de mudança de posicionamento. A gente quer alcançar mais alunos, né? Como eu falei, eu tenho essa missão de, para além de ser um professor de concursos, né, eu quero, de certa forma, fazer meu papel em melhorar um pouco a administração pública, melhorar a visão que os concurseiros têm de administração para concursos, que em geral é uma visão ainda muito negativa, né, e isso passa também pela forma como eu me posiciono como professor, né. Então, existe sim um preço muito agressivo, tá, que é o que eu vou te mostrar agora, tá. Os cursos do faixa preta, meu curso regular da FGV é 447, desde o lançamento há 4 anos, é esse preço. E eu não faço Black Friday, é muito raro, eu faço desconto para quem é aluno, só esse é o desconto que eu faço, né? Então o preço é 447, é 447 de verdade, né? Isso tanto da FGV quanto do Sebrasp. O curso do CNU eu fiz a 197, o Administração em Esquemas é 147, então só pegando esses cursos aqui você teria um valor de R$ 1.238, tá? R$ 1.238. E como eu te falei, não a formação faixa preta 2.0 ela não inclui só esses cursos. Eu já vou te mostrar a plataforma, que você vai ver que vai para muito além disso, né? Te mostrei a trilha do STM, por exemplo. Você tem tudo que você precisa para estudar para o STM já está aí. E eu não estou colocando o preço disso, né? Então, muito mais, né? Quando a gente fosse falar em preço já, seria muito mais de R$1.000, né? Muito mais de R$1.000. Só que no lançamento, o que a gente está falando? Ó, preço bem agressivo, R$447 no Pix, tá? R$447 ou 12 vezes de R$49,20, tá? Então é um preço bem agressivo. A ideia foi preservar o valor de um curso regular para você ter acesso a tudo, né? Então a gente nem reajustou, nem corrigiu o preço, nada. A gente, pelo contrário, pegou o preço de um curso e disse, ó, em vez de você ter um curso, você vai ter tudo isso, todas as funcionalidades de IA, todos os outros cursos, mais conteúdo ao longo do tempo, mais trilhas e mais uma plataforma muito mais amigável, com inteligência artificial, com mais acesso a facilidade em tirar dúvidas com o professor, né? Então é um grande salto, sim, dentro da formação faixa preta que a gente está dando hoje, né? E além disso, além desse preço camarada, nós temos aí para os alunos que entrarem agora nesse lançamento um bônus muito especial. Muitos alunos que estão iniciando a sua preparação para concursos da área administrativa
por vezes, né, não tem ainda um conhecimento em direito administrativo, o ciclo básico da área administrativa. Qual é o ciclo básico de administrativo? Constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico e arquivologia, né? A área administrativa, qualquer concurso da área administrativa, você tem que ter uma base nisso. Eu sei que muitos alunos que me acompanham, eles não têm essa base ainda. Então eu falei, vamos lá, vamos pegar professores feras nessas disciplinas e vamos chamar para participar com a gente desse projeto, né? E aí a gente fez isso. Nós temos aí cursos de Direito Constitucional e Administrativo com o professor Ricardo Blanco. A professora Nicole de Oliveira, ela é especializada em concursos da Universidades Federais, Estudos Federais. Ela fez as aulas de administração de materiais, administração geral e gestão de pessoas para esses concursos de nível médio, né? Que ela tem uma abordagem até mais direta que a minha, né? Então, como eu falei, o meu foco é facilitar o seu caminho da aprovação. Se eu reconheço que a professora Nicole ela consegue chegar mais fácil nesse público, eu vou atrás da Nicole, né? Então, é ela que assume. Além das minhas aulas, você também tem aula da professora Nicole em alguns assuntos de administração para esse ciclo mais básico da área administrativa, concursos de universidades federais, institutos federais, conselhos de profissão, né? Então são cursos que você vai ter acesso também ao se tornar aluno. Raciocínio lógico, informática e arquivologia, né? Você vai ter acesso a todo um pacote básico de disciplinas da área administrativa. Então você que está começando a estudar para o concurso, considere fortemente porque é uma proposta sem precedentes. É, sem sombra de dúvidas, a melhor oferta que eu fiz desde que eu me tornei professor para concurso. Não falo isso, sabe, sem qualquer tipo de exagero, né? Porque é realmente uma oferta bem interessante. E claro, você tem a garantia incondicional de satisfação por 7 dias, e aí não importa o motivo, você não precisa justificar nem nada, né? Você vai ter 100% de seu reembolso. Então entra, participa, o link vai estar na descrição, né? E aí dá uma olhada na plataforma, vou te mostrar a plataforma agora, e aí experimenta. Se você não gostar, pede o reembolso. Simples assim, né? Vou te mostrar aqui a plataforma por dentro. Aqui você tem direito administrativo, informática, raciocínio lógico, arquivologia, as trilhas do STM, né? O curso completando o Sebrasp, o curso completando a Sesgran Rio. Você tem aqui o curso da Cefaz, direto ao ponto, é um curso baseado em questões, né? Porque é mais condizente com o público fiscal, né? Isso aqui eu nem coloquei na conta, eu nem te apresentei isso, porque são cursos que eu vou incluindo, né? Vendas e negociação, então se você vai fazer às vezes um concurso de banco, né? Tem lá a formação faixa preta, vendas e negociação, formação FGV, né? Então tá bem completinho. Além das trilhas, você tem os cursos regulares. Aí curso regular, por exemplo, do Sebrasp aqui grandão. Você tem aulas de administração geral, você tem aulas de administração pública, você tem aula de gestão de pessoas, né? Você tem os módulos de revisão, né? Aqui tem um resumo matador, tem os mapas mentais, flashcards. Então, você tem tudo que você precisa realmente para voar nesses concursos, beleza? É isso que eu queria te mostrar. Espero que você tenha gostado dessa oferta. De qualquer forma, eu quero te agradecer por apoiar meu trabalho como professor. Se você está vendo esse vídeo até aqui, né, porque você já está me ajudando a realizar esse sonho, né? Eu costumo dizer que ser professor para concursos é um sonho que eu realizo. Eu me sinto muito realizado profissionalmente fazendo isso. Então, te agradeço por fazer parte dessa jornada. Beleza? E se quiser, vai ser um grande prazer também te ajudar a ser aprovado, te ter como aluno, te ajudar a ser aprovado em um concurso público. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!